Fala, jovem! Seja bem-vindo à tão esperada aula 3 do nosso curso gratuito SIC. Se você não me conhece, acabou de cair aqui nesse vídeo, meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens na Bolsa, empresa que leva educação financeira para milhares de pessoas, e hoje já passamos aí dos 1.300 alunos, além das mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Então a gente de fato leva muito conteúdo de qualidade, gratuito, para que vocês consigam começar a investir, multiplicar o dinheiro de vocês através dos investimentos. E hoje, nessa terceira aula tão esperada, eu vou mostrar de fato aqui alguns produtos de investimentos que eu considero uma grande oportunidade nesse momento, além também de falar sobre alguns fundos imobiliários e ações, né? Fazer uma introdução para que você comece da maneira correta a investir tanto em FIIs, em ações e também outras classes de ativos. Então, olha só, se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, assista, porque aqui estamos fazendo um curso, então eu pensei em todo o conteúdo de forma programática. Então, se você não assistir a aula 1 e a aula 2, você não vai aproveitar o melhor que eu preparei para você, tá? Então, só recapitulando, na primeira aula eu passei toda a minha filosofia de investimentos, a minha metodologia, expliquei muito bem como ela funciona e por que ela é tão diferenciada para ensinar outras pessoas. Também já abrimos conta em banco digital, conta em corretora para quem não tinha, tudo isso eu passei na primeira aula. Depois, na segunda aula, eu expliquei como funciona, como você vai fazer o seu primeiro investimento. Também passei o beabá das finanças, né, que são os indexadores, expliquei em detalhes na aula 2. E, por fim, como que se monta uma carteira de investimentos. Mostrei uma carteira conservadora, moderada e agressiva, tá? Então, nessa aula a gente vai continuar o conteúdo. Amanhã tem mais conteúdo ainda. Amanhã é a última aula, a finalização, onde a gente fecha com chave de ouro. E eu vou entregar o material de apoio que a gente fez. Deu um super trabalho fazer esse material, mas ficou muito bom. Que é um material que tem um resumo de todo o conteúdo que eu te passei aqui, para que você fixe bem ele. Só que, para você receber, a gente precisa do seu e-mail. Então, a gente deixou um link aqui embaixo, na descrição da aula, para você clicar, colocar o seu e-mail, porque assim amanhã você vai receber esse material de apoio 100% gratuito. Eu poderia facilmente vender esse material, mas a gente não cobra R$1. A única coisa que eu peço para você é o seu empenho, a sua dedicação e que você leia ele de fato e coloque em prática o que eu estou te ensinando aqui. E último aviso, antes da gente começar o conteúdo de fato, então, amanhã a gente abre as inscrições para o nosso treinamento mais completo, que é o curso Investindo do Zero. Então, se você tem interesse em entrar nessa turma, fica até o final da aula, que aí lá no final eu falo um pouquinho mais sobre, porque a gente sempre dá alguns bônus especiais para os primeiros alunos, que são bônus que acabam nos primeiros minutos. Geralmente, o primeiro bônus acaba ali no segundo minuto, e o segundo bônus acaba nos primeiros 5 minutos, mais ou menos 5 a 10. Então, acaba muito rápido. Se você quiser ganhar os bônus, aproveitar ao máximo aí o nosso treinamento, que é o curso Investindo do Zero, fica até o final da aula, que no final eu vou passar mais algumas informações, tá bom? Então, agora eu vou pedir a ajuda do meu editor, que está aqui, para a gente pedir o like. Então, a gente vai contar até 3 e aí todo mundo vai dar o like junto, beleza? Já vamos dar o like no início da aula para eu dar essa aula muito mais feliz. Isso aí. Então, vamos lá. 1, 2... Ô, editor, é para contar junto. Então vai. 1, 2, 3. Deixa o like. Boa. Aí sim. Boa, pessoal. Já senti a energia daqui. A energia desse like chegou aqui. Já estou até mais animada para começar essa aula. E a gente vai começar com renda fixa. Então, vamos do baixo risco para o alto risco. Beleza? Separei aqui 2 produtos de renda fixa
que eu acho muito interessante nesse momento que a gente está vivendo. Então, só relembrando, né, nós temos o pós, o pré-inflação. Nesse momento, eu acho o pós-fixado e atrelado à inflação os melhores, tá? Eu vejo grandes oportunidades. Hoje mesmo, eu vi uma taxa excelente, uma taxa muito boa. Então, vou mostrar ela para vocês. Mas antes, eu quero falar aqui um pouquinho como que a gente vai escolher os produtos de renda fixa, porque eu sei que quem é muito iniciante tem um certo medo, um certo receio. Ai, Carol, mas e se o dinheiro sumir, se eu perder o dinheiro? Então, como que funciona a questão da segurança? Um dos produtos que eu vou mostrar aqui, que são produtos de renda fixa, né? Anota aí, CDB, LC, LCI, LCA, tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição que protege o investidor, o pequeno investidor. Por quê? O FGC ele garante até R$250 mil por emissor e por CPF. Então, se eu, Carol, quero investir em um CDB, em um LC, eu posso ir colocando, né? 250 mil, na verdade um pouco menos, não vou colocar 250 mil no produto, porque aí se ele começar a render, o rendimento não vai estar coberto ali pelo FGC. Então, coloca um pouco menos. E aí tem o teto ali de até 1 milhão, então você consegue, até esse teto, estar com dinheiro protegido. Então, assim, se você tem pouco dinheiro para começar, eu tenho 10 mil reais, Carol, para começar. Então, provavelmente você vai colocar uma parte em renda fixa, talvez 5 mil, 6 mil. Então, se você colocar em um CDB, em uma LCI, uma LCA, o dinheiro vai estar protegido pelo FGC. Caso aconteça alguma coisa com o emissor, se o emissor declarar falência, declarar problemas financeiros e tal, o FGC ele vai te devolver o dinheiro que você investiu, mais a rentabilidade até aquele momento. É interessante um iniciante começar pela renda fixa, tem a proteção. E a gente tem mais uma proteção, que é o rating. O que é o rating? É a nota de crédito. Vai aparecer uma tabela aqui, que você vai ver a nota de crédito de algumas agências internacionais. Então, a gente sempre usa essa tabelinha, né? São 3 agências principais, a S&P, a Moody's e a Fitch. Então, se você vê um CDB que tem uma nota AAA, AA ou A, é uma nota de crédito muito boa, o risco de acontecer alguma coisa é muito baixo. Depois nós temos BB, BBB ou B, que aí a nota de crédito já não é das melhores. E C é ruim, mas eles nem colocam na plataforma, tá? Geralmente você vai ver ali no máximo um B ou grande parte A. Então, isso também é uma forma, se você for muito conservador, de você gerenciar ali o risco. Eu, Carol, ultimamente, como eu estou investindo em produtos de curto prazo, atrelados à inflação, alguns produtos eu peguei para 1 ano e outros eu peguei para 2 anos, que aí eu pago a alíquota mínima de imposto de renda, eu estou pegando rating A ou B, né? Porque aí eu consigo uma taxa bem elevada, certo? Olha só, esse CDB, Mercado Livre, CFI, com vencimento para 2023, pagando uma taxa de IPCA mais 8,8%. Você vai me falar, Carol, mas o imposto? Sim, tem um imposto, mas já tem produtos de renda fixa que mesmo você descontando o imposto, ele ainda assim já está dando 1% líquido ao mês. É uma taxa muito boa. Eu investi em um outro produto hoje, que é um CDB do BMG, pagando 8,5% ao ano. IPCA mais 8,5% ao ano, com vencimento para daqui 2 anos. Né? 2 anos passa muito rápido e eu vou pagar a alíquota mínima do imposto de renda. Como o mercado financeiro acredita que a inflação ela vai ficar acima da meta por 1 ano e meio, eu vou garantir a inflação mais essa excelente taxa. Pode ser que eu não encontre mais essa taxa daqui a algum tempo. Então, eu considero uma excelente oportunidade em renda fixa. Estou fazendo preço médio. Como assim, Carol? A taxa está subindo? Eu estou comprando.
Cada vez que ela sobe, eu peguei IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8 e agora IPCA mais 8,5. E se tiver IPCA mais 9, vou investir também. Então, esse é o primeiro produto que eu queria mostrar para vocês. Se você entrar na plataforma de investimento, você vai encontrar diferentes prazos, então com vencimento para daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Como eu falei, eu prefiro um mais longo para pagar menos imposto. E a aplicação mínima na XP Investimentos é de R$1.000. Em outras corretoras pode ser que você encontre até por um valor menor, né? Uma aplicação mínima inicial menor do que R$1.000. E agora vamos para o próximo produto de renda fixa. Mostrei um produto atrelado à inflação e agora eu vou mostrar um pós-fixado. Por que pós-fixado? Porque ele surfa essa alta da Selic. Com a Selic estando em alta, e eu acho que ela vai se permanecer pelo menos até o final do ano, até a inflação der uma amenizada, eu vou deixar uma parte do meu patrimônio atrelado ao pós-fixado, atrelado ao CDI. Então, um produto que eu gosto bastante são os fundos de crédito privado. Infelizmente, os fundos de crédito privado que eu invisto hoje estão fechados para captação. Então, eu decidi não mostrar eles porque está fechado para captação, então eu acho que não vai te ajudar tanto assim. Então, peguei um outro fundo de crédito privado, uma outra opção, né, de crédito privado, para vocês conhecerem que está aberto para captação. O nome dele vai aparecer aí na tela, é o Westner Asset Total Credit Advisory FICFIRF CP. Nossa, Carol, o que é isso? Super simples. Fundo de crédito privado. Que foi? Super simples. Olha o nome desse negócio. Assusta, não assusta? Porra. O nome assusta, mas é super simples. Aqui significa fundo de investimento em cotas de um fundo de investimento de renda fixa de crédito privado. Né? Então tem um monte de sigla aqui, mas é isso, é um fundo de renda fixa de crédito privado. Esses fundos, historicamente, eles conseguem entregar um retorno acima do que 100% do CDI. Então, esse fundo ele vai entregar um retorno melhor para você do que Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, o porquinho lá da Nubank. Claro que tem um risco um pouco maior embutido, porque aqui é crédito privado, mas se for uma boa gestora, um risco controlado, um fundo high grade, para mim vale a pena, tá? Então, já explicando aqui o high grade, nós temos 2 tipos de fundo, nós temos o high yield e o high grade. Aqui as notas de crédito, né, o rating que eu estava explicando, são melhores. O high yield é um fundo de crédito privado que vai te dar mais retorno, só que correndo mais risco. Com essa taxa de juros muito alta, eu acho que não vale a pena correr esse risco para receber um retorno pouca coisa maior. Então, eu prefiro, só tenho high grade, e esse fundo que eu estou mostrando para vocês é high grade também, tá? Então, vou clicar aqui em características para abrir a lâmina, né, o material do fundo. Para quem não conhece, a Westner Asset é uma das maiores gestoras do Brasil. Na verdade, ela é uma gestora global, né? Ela tem também outros países. Deixa eu até abrir aqui, ó. Fundada em 2005, está sediada em São Paulo e tem apenas 44 bilhões sob gestão. Então, eles atuam em renda fixa, crédito privado, fundos de ações e possui 60 colaboradores. Tá? Então, é uma gestora bem conhecida, bem conceituada. E eles possuem esse fundo aqui de crédito privado high grade, no qual a gente consegue ver aqui como está a diversificação. Então, olha só, 42% do fundo está em debêntures. O que é uma debênture? É quando você empresta dinheiro para uma empresa. Então, ela faz a emissão de debêntures no mercado para captar recursos e financiar ali seu crescimento. Magazine Luiza, Petrobras, Vale, já fizeram várias emissões de debêntures. Então, aqui
é o gestor que vai escolher qual debênture que vai investir, em qual que não vai, qual vai ser o prazo, qual que é o risco. Então, o legal do fundo de crédito privado é que fica bem diversificado e você diminui o risco, tá? Eu, por exemplo, nunca comprei uma debênture diretamente, mas eu me sinto confortável para investir em um fundo de crédito privado porque ele vai diversificar bem ali os emissores e tudo mais. Então, vamos dar uma olhadinha agora na rentabilidade. Em 2022, 5,4% e o fundo 5,8%. Se a gente olhar aqui, né, em percentuais do CDI, em 2022, 107% do CDI e 2021, 150% do CDI. Depois nós vemos que 16% está em LF, letra financeira, depois ali uma parcela muito pequena em FDIC, bem irrisória. Aqui está aparecendo R$5.000 aplicação mínima, mas na XP Investimentos eu sei, né? Eles possuem esse fundo aqui, o Advisory, que é um fundo que replica exatamente a mesma estratégia e eles conseguem oferecer com um aporte bem menor de R$500. Então, o fundo de crédito privado vai oscilar mais ou menos nessa faixa de R$500 a R$1.000 para você começar. E, novamente, esse é um conteúdo educacional, tá? Eu estou te mostrando esse fundo, mas você não precisa investir nesse especificamente. Você pode entrar na plataforma e buscar outros fundos de crédito privado e estudar eles. Ver qual que você acha mais interessante, enfim. Então, esse aqui é só um estudo para você conhecer um dos fundos de crédito privado disponível no mercado. Então, o resgate desse fundo é D+1, ou seja, resgate rápido e imediato. Caso você possa deixar o dinheiro por um período um pouco maior, existem fundos de crédito privado D+15, D+30, D+45. Eu, Carol, particularmente gosto dos fundos D+1, D+15 ou D+30. Então, quanto mais longo ali, o gestor consegue entregar uma rentabilidade melhor no longo prazo. Então, se você não precisar do dinheiro, né, em D+1, procure fundos de crédito privado um pouco mais longo, que aí você consegue uma rentabilidade maior. 115% do CDI, alguns chegam a 120% do CDI. No longo prazo é interessante. Então, esses foram os produtos de renda fixa que eu queria mostrar para vocês. E agora vamos para a renda variável. E agora, então, partiu renda variável, vamos aumentar um pouco mais o risco, vamos falar de fundos imobiliários e depois a gente parte para a bolsa, para ações. Porque fundos imobiliários ele fica ali no meio termo, né? Ele não é renda fixa, ele pode sim ter oscilações negativas, mas ele também tem um risco menor do que falar de bolsa, de ações, tá? Então, começando aqui com fundos imobiliários, deixa eu abrir o meu bloquinho de notas para ir escrevendo aqui junto com vocês. Então, começando com as duas principais formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, porque a maioria das pessoas confunde totalmente isso aqui. Então, vamos lá. A primeira é através da valorização das cotas. Então, você compra uma cota R$10, se passar algum tempo essa cota estiver valendo R$15, você pode ir lá no home broker e vender esta cota. Neste caso, você recupera os R$10 que você investiu e ganha mais 5, né? Você vendeu a 15. Você comprou uma coisa a 10, vendeu a 15. Então, essa é uma das formas. Porém, quando você faz isso, você é tributado em 20% sobre o lucro. Então, se você, nesse exemplo que eu dei, você teve um lucro de R$5, você deve pagar de imposto 20% de R$5, que é o equivalente a R$1. Então, você já estaria devendo R$1 para o governo, porém você não consegue pagar R$1 de imposto, porque a DARF, que é o documento que a gente precisa emitir para fazer o pagamento, é de no mínimo R$10.
Então, quando você tiver R$10 para pagar de imposto, você vai lá e emite uma DARF e paga, porque todo o lucro, né, 20% do lucro que você tem vai para imposto, tá? Não tem como fugir. Depois, nós também temos os proventos dos aluguéis. Esse aqui, anota aí, é isento de imposto de renda. Totalmente isento. Por enquanto, né? Vamos ver até quando o governo vai deixar isso isento para a gente. Mas, por enquanto, é isento. Então, você recebe esses dividendos diretamente na sua conta da corretora. Geralmente, o pagamento ali é dia 15 todo mês. Cada fundo imobiliário tem o dia certo, mas geralmente é dia 15. E a média, né, dos fundos imobiliários é em torno de 6, 8% ao ano. Claro que com essa Selic altíssima, tem fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês. Os fundos de papel estão pagando mais de 1% ao mês de proventos, porque a Selic está muito alta. Então, essas são as duas principais formas de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários, que para mim vale muito a pena, até mesmo muito mais do que você alugar um imóvel físico, né? Desculpa, você ter um imóvel físico e alugar ele, dificilmente você vai conseguir em um imóvel de R$500 mil, 5 mil de aluguel, 1% ao mês. É difícil, né? Então, com imóvel físico não dá, com fundos imobiliários é possível sim, se você souber o que você está fazendo, estiver investindo ali da maneira correta. E agora vamos para a estratégia. Então, nos fundos imobiliários, a gente tem duas estratégias diferentes que às vezes as pessoas os iniciantes não sabem. Como que é? Tem a estratégia de renda, para quem tem foco em ter dividendos todos os meses, precisa daquele dinheiro, às vezes a pessoa já quer meio que se aposentar, quer todo mês ter uma renda extra, ela vai focar mais nessa estratégia de renda. Agora, se a pessoa está naquela fase ainda de acumulação de patrimônio, que ainda está trabalhando, né? Enfim, não precisa muito daquela renda, geralmente ela pega e reinveste os dividendos, ela também pode seguir a estratégia de ganho de capital, que aí você vai investir em outros FIIs. Por quê? Existem 4 tipos de fundos imobiliários. Nós temos os fundos de tijolo, que são shoppings, lajes corporativas, logístico, residencial, hospitalar, enfim, são imóveis físicos mesmo, de fato. Nós também temos os fundos de recebíveis, que são os fundos de papel. Esses aqui são ligados ao mercado imobiliário, são ligados aos CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários. É um título de dívida, então no caso ele está atrelado ao CDI, grande parte dessas dívidas, algumas, né, ao CDI, algumas atreladas ao IPCA. Então, por isso que eu falei, esses aqui são os fundos imobiliários de recebíveis ou papéis, é a mesma coisa. Depois, nós temos os FIIs, que são os FOFs, que são os fundos de fundos. Então, são fundos imobiliários que tem lá um gestor, né, tem um FOF, e aí dentro desse fundo imobiliário tem vários outros. Então, é um fundo bem diversificado, que às vezes tem 30, 40, 50 fundos imobiliários dentro dele. Então, você compra uma cota, você está investindo em 300 imóveis. É mais ou menos isso, tá? E por último, nós temos os fundos de desenvolvimento. Esse eu particularmente prefiro ficar de fora, é um fundo mais arriscado, porque são fundos imobiliários que focam muito ali na construção, né, de um imóvel, de um prédio, para depois que aquele imóvel estiver pronto, fazer a venda dele, lucrar com essa venda ou colocar para alugar. Então, pode sim pagar um dividendo maior, ter um lucro maior, porém ter um risco a mais embutido, é um pouco mais difícil de se analisar.
Então eu, Carol, prefiro ficar de fora, tenho somente de tijolo, de papel e FOF. Então, voltando aqui, né, para a estratégia que eu estava falando, se você está com foco em renda, você vai ter que focar pelo menos metade da sua carteira de FIIs em fundos de papel, né? Porque senão você não vai ter uma renda ali interessante. Se o seu foco é ganho de capital, você vai ter que montar uma carteira ali, também vai ter que incluir os FOFs, os fundos de tijolo, né? Então, shoppings, logístico, lajes corporativas, um pouco de papel para diversificar, entende? Então, tudo vai depender da sua estratégia. Eu sou defensora de uma carteira diversificada, tá? E aí você talvez se pergunte, nossa, Carol, mas como que eu vou escolher esses fundos imobiliários, né? Eu vou passar aqui para você alguns pontos importantes para que você comece com o pé direito, tá? Já com que mesmo que esse aqui seja um conteúdo gratuito, eu quero que você comece da maneira correta, né? Então eu vou te passar aqui alguns pontos importantes para você não entrar em furada, mas eu também quero mostrar amanhã as carteiras recomendadas de fundos imobiliários que todos os meus alunos têm acesso. São carteiras recomendadas pagas, tá? De casas de análise, que mostram ali exatamente o que o investidor precisa fazer. O que ele precisa comprar, quando ele precisa vender, como ele vai diversificar a carteira, quais são os FIIs, vem tudo mastigado. E eu vou mostrar essas carteiras amanhã. Então, se você nunca viu uma carteira recomendada, está perdido, por onde começar, como começar a montar, assista essa aula de amanhã, porque eu vou te dar uma prévia de como funcionam essas carteiras recomendadas. E se você se tornar aluno dos Jovens na Bolsa, você já vai ter acesso a todas elas. Carteiras recomendadas de fundos imobiliários, ações small caps, BDRs, ações para dividendos, carteira de renda fixa, são em torno aí de umas 10 carteiras por mês, tá? Que são pagas, não são gratuitas. Não é carteira que você acha de forma gratuita. Todas elas são pagas e giram em torno aí de R$280 por mês, todas essas carteiras. Mas amanhã eu mostro ela para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas vamos lá. Como começar com o pé direito em fundos imobiliários. A primeira coisa, para mim, uma das mais importantes, é a diversificação. Então, eu acho interessante começar aí com 5 a 6 fundos imobiliários, tá? Não precisa começar com 10 fundos imobiliários na carteira, 12 FIIs na carteira, mas 5 a 6 eu acho um bom número, porque aí você consegue comprar um de shoppings, um ou 2 de lajes corporativas, um logístico, 2 de papel, pronto, você já montou ali uma carteira diversificada. Se um dos fundos der ruim, você ainda tem 5 ali, né? Se você diversificou da maneira correta, como eu estou falando, colocando segmentos diferentes, não é para comprar, né, Henrique, tudo de shopping. Né, para entupir a carteira de shopping, ou entupir a carteira de papel, de logístico. Diversifica, porque aí você diminui seu risco. Segundo ponto, buscar fundos multi-inquilinos e multi-imóveis. Como assim, Carol? Às vezes um iniciante ele não se atenta a isso, ele vai e investe em um fundo imobiliário que é mono-imóvel. Ou seja, o fundo imobiliário tem um imóvel só. Então, se der algum problema com aquele imóvel, né, com o locatário, a cota do fundo vai cair, vai despencar. E aí acontece, aí o cotista começa a reclamar, enfim, então é um risco desnecessário. Se você está começando agora, você tem que buscar multi-imóvel. Aquele fundo imobiliário que tem 5, 6, 10, 12 imóveis no portfólio, porque se der problema com um, tem mais 5, 6, 7, 8 ali para segurar o fundo. Então, eu, Carol, não invisto em fundos imobiliários mono-imóvel nem mono-inquilino. Como assim mono-inquilino, Carol? Tem um fundo imobiliário chamado BBPO11, que ele é muito grande.
que ele é monoinquilino. Ele tem 64 imóveis, eu acho, no seu portfólio. Só que todos eles estão alugados para um só inquilino, que é o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tem ali os 64 imóveis. Então, ele é multi-imóvel, só que é monoinquilino. Então, eu, Carol, evito, tá? Procure investir em multi, que aí você já diminui muito o seu risco. E aí você vai me perguntar, Carol, onde que eu encontro essa informação? Você vem aqui nesse site chamado Funds Explorer. É um site que faz um compilado das informações. Aqui nós vamos ter as principais. No caso aqui, ó, tá aberto aqui no HGLG11, que é um fundo que eu quero mostrar para vocês, de logística. A gente vai vir aqui embaixo e procurar a aba de ativos. Então, olha só, ele tem 17 ativos em 5 estados diferentes: São Paulo, Minas Gerais e outros. Então, isso aqui é um multi-imóvel. A gente dilui o nosso risco dessa forma. Então, agora eu vou mostrar 2 FIIs que eu separei para vocês conhecerem. O primeiro é o HGLG11, que é um FII de logística, gerido pelo Credit Suisse, que é uma das melhores gestoras de fundo imobiliário do país. E também o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil. O MXRF11 é um FII bem legal porque a cota dele é bem baratinha. Então, começando pelo HGLG, hoje uma cota desse fundo custa R$ 164,56. Então, extremamente acessível. Aqui nós temos as principais informações do fundo, as taxas e aqui os dividendos, né? Então, olha só, esse fundo imobiliário trouxe um retorno por cota de R$ 16,00 nos últimos 12 meses. Isso aqui equivale a 9,75%. Lembrando que já é líquido de imposto de renda. Ou seja, aqui o cotista ele recebeu quase 10% nos últimos 12 meses. Então, imagina se ele tivesse reinvestido esse valor e comprado mais cotas, né? É o que a gente chama de bola de neve ao seu favor. Por quê? Você começa a investir em FIIs. Vou dar o exemplo aqui, ó, usando o MXRF, que fica mais fácil. Esse FII, ele custa R$ 9,69 hoje, né? Então, vamos supor que você vai comprando vários FIIs, né? Todo mês você vai lá e compra um pouquinho de MXRF11. E aí, o último rendimento, ó, a cada cota que você tem, você recebeu 1%, né? O dividend yield, o equivalente a 10 centavos. Então, você foi comprando e até chegou um determinado mês que você recebeu R$10 de dividendos do MXRF11. Se você tiver R$1.000 no MXRF11, você já vai receber R$10. Então, olha só, você recebeu R$10 e aí você foi lá e com o dinheiro que você ganhou, você foi e comprou mais uma cota. Ou seja, você não precisou colocar mais dinheiro para comprar uma cota. É como se você tivesse ganhado uma cota, porque você pegou aqueles 10 e comprou mais uma. E aí, isso vai virando uma bola de neve ao seu favor. E aí, no longo prazo, é incrível, é impressionante. Em alguns anos, você já está recebendo 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais de dividendos. Se você manter a constância dos aportes e focar também em aumentar eles, certo? Então, queria mostrar esses 2 FIIs, né? Como eu falei, fundos imobiliários para mim é um investimento incrível se você usar, né, ao seu favor, montar uma carteira diversificada, reinvestir os FIIs, fazer aporte todos os meses, é um excelente investimento para você diversificar e aumentar seu patrimônio. Ah, Carol, e como que compra? É difícil? Gente, a coisa mais simples do mundo. Um home broker, ele não é um bicho de 7 cabeças. Vou mostrar aqui
como é fácil e simples, né? Tá vendo que o fundo imobiliário ele sempre tem essas 4 letras e esses 2 números, MXRF11. Então, no caso, eu colocaria esse código aqui no meu home broker. Então, olha só, no caso, eu já tenho ele aqui, ó, tá vendo? Ó, MXRF11. Então, eu vou clicar em cima, tá vendo? Ó, uma cota está sendo negociada 9,71. Eu vou clicar nessa setinha aqui em cima e vou colocar aqui a quantidade que eu quero comprar. Então, se eu quiser comprar 10 cotas, ó, vou colocar aqui, ó, 10 cotas. Eu preciso do equivalente a R$ 97,10. E aí eu posso escolher se eu quero comprar ou vender. No caso aqui, eu quero comprar. Então, eu confirmo aqui validade da ordem hoje e clico em enviar. E aí ele vai aparecer essa mensagem. Confirma a compra de 10 MXRF11 a 9,71. Se eu clicar em sim, pronto. Já efetuei a compra. E quando você quiser vender, é só fazer o contrário. Enviar a ordem de venda da quantidade que você quer vender. Bom, pessoal, então, fundos imobiliários é isso. Amanhã eu mostro a carteira recomendada para a gente entender um pouco mais como funciona. E agora vamos falar de ações para a gente terminar. Vamos aqui pro mais agressivo, onde a gente pode ter excelentes retornos também. Para ações também existem 2 estratégias diferentes, né? Não existe somente a estratégia de dividendos, existe também a estratégia de ganho de capital. Então, Carol, tá? Minha estratégia, Carol, gosto de ter as 2 na minha carteira para potencializar os meus ganhos. Então, a estratégia de renda a gente vai ter através das ações boas pagadoras de dividendos. E a estratégia de ganho de capital, eu gosto de executar ela através de um fundo de ações small caps. Então, eu delego isso para um gestor, porque eu, Carol, não tenho tempo de todo dia ficar acompanhando várias small caps, vários relatórios, vários fatos relevantes. Eu não tenho esse tempo. Então, por que não delegar para uma das melhores equipes de gestão do Brasil para escolher quais são as melhores small caps do momento? Então, é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Vou falar um pouco de ações boas pagadoras de dividendos e te mostrar o fundo de ações small caps que eu invisto. Então, bora começar pelo fundo de ações, pela estratégia mais agressiva, e depois a gente parte ali para ações diretamente. Então, o fundo é o Trígono Flagship 60. É um fundo, o legal dele é que ele tem uma aplicação mínima bem baixa, em torno de R$ 250 em grande parte das corretoras, pelo menos na que eu invisto na XP é R$ 250. E é um fundo, deixa eu abrir aqui o relatório mensal dele para vocês verem. É um fundo que vem entregando um excelente retorno desde o seu início, ali em meados de abril de 2018. Então, olha só. Qual que é o benchmark dele? Como é um fundo de small caps, o benchmark é o small, que é o índice de small. Então, aqui em amarelo nós temos o índice Bovespa, em cinza nós temos o índice small e em azul escuro o fundo de small caps. Tá? O Flagship 60. Por que 60, Carol? Porque a gente tem que aguardar 60 dias para ter o dinheiro de volta na conta. A gente solicita o resgate, aguarda 60 dias, o dinheiro volta. Então, isso aqui é um investimento pensando a longo prazo, tá? Pensando com resgate aí para daqui 5 anos. Eu espero resgatar o meu dinheiro que está lá daqui 5 anos e ter muito dinheiro, que ele tenha se multiplicado muito. Porque a principal característica das small caps é esse potencial de multiplicação. Então, por isso, investimento a longo prazo. Só que a gente tem que se atentar à volatilidade, ao risco. Olha só a vol dos últimos 12 meses, 25%. Então, lembra que a gente começou lá atrás com os fundos de crédito privado, que a volatilidade era abaixo de 1%.
né? Uma volatilidade muito baixa. Depois a gente foi ali para FIIs, que a vol gira em torno de 15%. Aqui já é 25%. Então veja se você se sente confortável e comece com uma parcela pequena do seu patrimônio, uma porcentagem pequena da sua carteira de investimentos. Então, como eu falei, essa é uma das estratégias. Então, a minha parte ali de ações, eu tenho fundo small caps e tenho as ações boas pagadoras de dividendos. Como que elas funcionam, Carol? As ações é um dos investimentos mais democráticos, na minha opinião, porque você pode se tornar sócio de uma grande empresa com R$10, 20, R$30. Vou dar um exemplo. Hoje, uma das minhas maiores posições de ações é Banco do Brasil. É um dos 10 maiores bancos do mundo, tem um lastro gigante, um banco muito sólido, que vai pagar, está projetando aí dividendos de quase 9, 10%, né, dividendos muito bons, e que hoje uma ação, vamos colocar aqui, ó, BBAS3, uma ação desse banco está custando R$34. Então, se você quiser ser sócio dessa estatal com R$34, você consegue. Se você quiser ser sócio de tantas outras boas empresas na bolsa, com 10, com 20, com 30, com R$40, você consegue. Então, muitas vezes, o que te falta para começar a investir não é dinheiro, e sim conhecimento. Se você não tem conhecimento, a oportunidade pode estar aqui, ó. A maioria das pessoas não enxergam elas, porque nunca estudou sobre o assunto. Então, como eu falei, eu considero Bolsa um lugar super democrático, onde qualquer pessoa pode se tornar sócio, qualquer pessoa pode ser vencedor. A Bolsa não tá nem aí se você é branco, se você é preto, se você é índio, se você é loiro, se você é ruivo, se você é homem, se você é mulher. A Bolsa não tá nem aí para isso. A Bolsa ela só se importa ali com com o dinheiro e com os resultados, né? Se você é um cara que estuda e que tem conhecimento, você vai ter bons resultados com bolsa de valores. Não importa da onde você veio, se seu pai é rico, se seu pai é pobre. Então, por isso que eu acho um ambiente muito democrático e incentivo todo mundo a investir. Não é à toa que nos Estados Unidos, 60% dos americanos investem. Lá é muito comum investir em bolsa. Aqui no Brasil, acho que chega a 5% da população no máximo. Então, espero trazer mais uma galera aí para a Bolsa com o SIC, com esse curso que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Carol, me interessei aqui pela ação, né? Como que eu faço? Uma coisa muito importante, existe uma diferença entre o lote padrão e o lote fracionário, que você precisa saber quando você for comprar suas primeiras ações. Então, vou colocar aqui, lote fracionário de 1 a 99 ações e lote padrão múltiplo de 100. Então, para você comprar no lote fracionário, você vai ter que colocar o F na frente, ó. BBAS, BBAS3F. Pronto. Aí você consegue comprar de 1 a 99. Porque se você digitar lá no Home Broker, que eu mostrei para vocês agora há pouco de FIIs, e você não colocar o F, você vai aparecer lá somente 100 ações. Então, quanto que é 100 vezes 30? Você vai precisar de R$3.000 para comprar um lote. Então, colocando o F, você consegue comprar uma quantidade menor e começar com pouco. E aí, vou colocar aqui a atenção. Se você for comprar pouquinho, busque uma corretora taxa zero para ações. Hoje a gente tem várias. No Invest, Banco Inter, Warren, Toro, enfim, várias corretoras, porque aí você não tem esse custo, tá? Outro ponto muito importante é a questão da isenção. Nós temos a isenção de até R$20.000 em vendas no mês. Presta atenção, você tá meio dormindo aí, acorda.
20 mil reais em vendas no mês. Não é 20 mil de lucro, é de venda. Você não pode fazer uma venda maior que 20 mil se você não quiser pagar imposto. Porque se você, sei lá, você tem 15 mil reais em ações. E aí a bolsa sobe e vai para 18. E aí você quer vender tudo. Nossa, eu quero colocar esses 18 no bolso, quero meu dinheiro de volta. Beleza, você não vai pagar imposto algum. Porque você concorda que você fez uma venda abaixo de 20 mil no mês? Então, esse lucro que você teve de 3 mil reais é isento. Entendeu? Então, é mais um motivo para você sair do seu comodismo e começar a investir na bolsa. Você tem essa isenção aí no caso das ações. Beleza, Carol, mas por onde que eu começo? Eu acho muito interessante os iniciantes começarem por esses 3 setores aqui, ó. Elétrico, porque é um setor perene, ninguém fica sem energia. Bancário / financeiro, né? Hoje, os bancos aqui do Brasil são um dos mais sólidos do mundo. O sistema bancário aqui no Brasil é muito sólido. O Itaú é o maior banco da América Latina. O Banco do Brasil é o Banco do Agro. Temos tantos outros bancos que estão crescendo muito rapidamente. Então, também é um setor muito sólido e que paga bons dividendos. Até dei o exemplo do Banco do Brasil. Então, também acho interessante. E, por fim, o setor de seguros. Com essa Selic extremamente alta, esse setor, esse segmento se beneficia muito as empresas. Então, também é um setor que com Selic alta vai pagar excelentes dividendos. Separei uma ação de cada para vocês conhecerem, estudarem depois. O elétrico, vocês precisam conhecer a Taesa, que é a nossa queridinha, a gente chama de renda fixa da Bolsa. É uma ação que historicamente pagou excelentes dividendos. Se você olhar as oscilações dela, oscila muito menos do que outros setores, setor de tech, setor de varejo, que despencou aí recentemente. Depois nós temos o setor bancário, então vou colocar aqui como exemplo BBAS3, que é Banco do Brasil, e o setor de seguros vou colocar BB Seguridade, que é um ramo aí, né? Faz parte aí tem vínculo com o Banco do Brasil e também é uma excelente seguradora que também historicamente paga excelentes dividendos. E, gente, é uma sensação indescritível. Toda semana eu recebo dos meus seguidores no inbox do Instagram, eles me mandam: caraca, Carol, comecei a investir, recebi R$1, parece que eu recebi 100, pela alegria da pessoa, sabe? Porque ela começou a investir, recebeu R$1, depois recebeu R$5, depois recebeu 10, depois começa a receber 50, e aquilo motiva a gente a continuar fazendo aportes todos os meses. Então é uma sensação indescritível, assim, para quem veio de família pobre, para quem nunca teve uma outra fonte de renda. Você começar a investir seu próprio dinheiro e ver ele rendendo, trabalhando, é uma sensação única. Então, espero que vocês, para quem ainda não começou, comece. Enfim, como eu ensino nos cursos, né, dos jovens, faça a sua própria aposentadoria com fundos imobiliários e ações. Isso é totalmente plausível, totalmente possível. Não coloque o seu futuro nas mãos do governo. Olha só os nossos representantes, os nossos políticos. É uma roubalheira sem fim, uma corrupção que parece que nunca vai acabar. Não coloque o futuro da sua família, o seu futuro, das pessoas que você ama, na mão do governo. Crie a sua própria aposentadoria, assuma a responsabilidade pela sua vida financeira. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Estou te dando um conselho aqui de amiga, tá? Porque o seu gerente do banco desculpa o termo, tá cagando para você, tá? Não tá nem aí, ele tá mais interessado em bater a meta lá, te colocando muitas vezes em produtos horríveis. As pessoas à sua volta não têm educação financeira,
talvez estejam em situações complicadas. Se você é novo, seus professores não entendem nada de educação financeira, então não vão poder te ensinar isso. Então, assim, você está meio que sozinho. Então, se você não correr atrás dessa informação, de estudar, de fazer um curso, de começar a investir, aplicar todo mês, começar a montar sua aposentadoria, esquece. Ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Então, eu não sou muito de dar conselho, não, mas dessa vez achei importante. Espero que você reflita sobre isso. Como eu falei, você não precisa de um conteúdo avançado para começar a investir em ações. Você não precisa entender tudo sobre matemática, sobre cálculos. Isso não é necessário. Basta você ter um direcionamento correto. Se você quiser investir em FIIs, em ações, seguir os relatórios de analistas, que isso já vai te ajudar demais, tá? Inclusive, a gente tem um analista na nossa equipe, que é o Thiago Boll, é um dos professores do Jovens na Bolsa, não sou só eu a professora, nós também temos o Thiago. Um beijo, Ti, se estiver acompanhando. O nosso professor de ações, então ele tem até o curso dele de análise fundamentalista, e ele faz parte do nosso grupo de alunos, então muitos alunos tiram dúvidas não só comigo, mas também com ele, que é analista. Então, a gente busca oferecer todas as ferramentas importantes, né, necessárias para os nossos alunos terem bons resultados. Então, lembrando novamente, se você não colocou o seu e-mail no link aqui embaixo, clica e coloca para você receber o plano de ação, que é um material dividido em 4 semanas, para que cada semana você... que é um material com um resumo de tudo isso que eu te passei aqui para você memorizar bem o conteúdo. Então, se você gostou do SIC, como investir corretamente até agora, eu tenho certeza absoluta que você vai adorar o curso Investindo do Zero, tá? É a versão completa, um conteúdo do zero ao avançado. A gente passa por todas as classes de ativos, além de vários benefícios que eu vou falar um pouquinho mais amanhã. Nesse curso eu consigo pegar na sua mão, te ensinar o passo a passo, detalhe por detalhe, para que você consiga investir. Não tem erro. A gente já ajudou centenas de alunos do curso Investindo do Zero, porque a gente conta também com uma parceria com a iHub Investimentos. Então, além de ter eu e o Thiago no suporte, também tem assessores que auxiliam com montagem de carteira, simulação de carteira, para o aluno conseguir assistir às aulas, tirar as dúvidas, escolher ali os melhores investimentos e fazer as aplicações. Então, todos os nossos alunos fazem os investimentos, e as inscrições abrem, anota aí, dia 12/8, sexta-feira, às 21 horas, tá? Anota, porque senão você pode esquecer, aí você vai perder os bônus, que eu vou te falar agora, que são os bônus especiais que a gente libera apenas para os primeiros. E agora eu vou te explicar como que você vai ter acesso a esses benefícios exclusivos. Se você estiver entre os 15 primeiros, você vai ganhar uma mentoria coletiva comigo. Então, todo mundo que entra nas turmas do Investindo do Zero tem acesso a uma aula ao vivo comigo. Então, todo mundo tem acesso. Porém, quem fica entre os 15 primeiros, além dessa aula ao vivo, também ganha uma mentoria fechada, somente com 15 pessoas. Porque aí eu consigo dar uma atenção maior, eu e o Thiago também participa, para te dar o melhor direcionamento possível. Só que essa mentoria é apenas para os 15 primeiros, tá? E depois disso, a gente tem o segundo bônus, que é o curso de Swing Trade em Ações, que é um curso bem legal para iniciantes. Ele é vendido por R$ 247, porém, os 30 primeiros ganham esse curso, no qual você vai aprender análise gráfica, os conceitos básicos, o que é suporte, o que é resistência, LTA, LTB, regiões de consolidação, enfim, alguns padrões gráficos
que é sempre importante a gente localizar, buscar eles, né, quando a gente está operando. Gerenciamento de risco, a parte de boleta, que é uma das coisas que mais confundem as pessoas, como que programa a ordem de compra, a ordem de venda, o stop loss, o stop gain, tem tudo isso lá, o passo a passo, e a parte também de imposto de renda, tributação, cálculo de DARF. Então, é um curso bem completo, tá? Tem planilha para fazer parte de imposto, parte de DARF. A gente vai de renda fixa até fundos de investimento, então a gente passa por todos os produtos de renda fixa, parte de fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações, fundos internacionais, parte de tributação, montagem de carteira, rebalanceamento. Então são 12 horas de conteúdo, além dos outros bônus que eu mostro amanhã, porque senão essa aula aqui vai ficar muito longa, tá? Só queria te avisar sobre os bônus exclusivos, para que você não perca na sexta-feira, 21 horas, as aberturas das inscrições. Na última turma acabou em 2 minutos a mentoria e o curso de Swing Trade ali nos primeiros 5 minutos. Então já estou te avisando antes para depois você não falar que eu não avisei, tá bom? Te espero amanhã na nossa última aula, 20 horas. Como sempre, tira o print, me marca se você assistiu até o final, porque você é raiz, você realmente está interessado em melhorar, em evoluir. Tira o print, me marca lá, @carol.jovens, beleza? Momento do print. Boa. E a gente se vê amanhã na última aula do ciclo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu e a minha equipe, a gente está lendo todos e está respondendo também, beleza? Um grande abraço e até amanhã. Tchau!